2020 foi um ano marcado por uma pandemia devastadora que desencadeou não apenas uma crise de saúde, mas uma recessão econômica profunda. Este cenário global perturbador gerou escassez de recursos, redução de mão de obra e declínio na demanda por produtos, principalmente carros. Além disso, as quarentenas e restrições limitaram o funcionamento das empresas. Muitas companhias viram o seu crescimento totalmente interrompidos, focando apenas em se manter vivas. Com a Tesla, diferentemente, ela agiu de uma forma peculiar. Durante a pandemia, a empresa alcançou patamares de sucesso sem precedentes, marcando um dos períodos mais robustos de toda a sua trajetória. A montadora não apenas se manteve firme, como também prosperou e cresceu muito. Em 2021, seus lucros bateram recordes e a sua valorização superou todas as suas concorrentes, coroando-a como a fabricante de carros mais valiosa do mundo. Reforçando a sua posição dominante, a Tesla inaugurou fábricas em locais estratégicos, uma em Xangai, China, e a outra em Berlim, na Alemanha. Notavelmente, a unidade de Xangai quebrou recordes consecutivos, produzindo quase 90 mil veículos apenas em um mês de 2022, que foi novembro. Enquanto isso, as empresas automobilísticas tradicionais enfrentaram obstáculos, desde a redução de vendas e cortes salariais até demissões em grande escala e uma lucratividade totalmente encolhida. A pergunta que fica é: como a Tesla de Elon Musk desbravou esse cenário desafiador? Qual foi o diferencial da empresa para driblar a crise que bateu a indústria automotiva como um todo? E ainda, qual é a interpretação por trás da queda da valorização da Tesla em 2022? Alguma coisa errada aconteceu? A pandemia que eclodiu em 2020 repercutiu profundamente em diversos setores. Transformou não só a rotina cotidiana das pessoas, mas também causou reviravolta na indústria e da economia global. As ruas, antes repletas de pessoas, viram o esvaziamento rápido, enquanto as empresas se esforçavam para se adaptar ao tal novo normal. O cenário era inimaginável: postos de trabalho sendo extintos, linhas de produções interrompidas e o consumo em declínio vertiginoso de inúmeros produtos e serviços. Os setores econômicos enfrentaram desafios sem precedentes e a indústria automobilística não foi uma exceção. Esta, especialmente lá na Europa, sentiu a pressão da crise. Para ilustrar, o Reino Unido, historicamente conhecido com sua robusta indústria automobilística, viu uma retração de quase 30% em sua produção apenas no ano de 2020. Analistas preveem que levará uma década para que o mercado automobilístico europeu retorne aos patamares pré-pandemia. Inclusive, nós vimos casos aqui no Brasil acontecendo, como a Ford, que meteu o pé. Porém, em meio a essa tempestade, um segmento da indústria automobilística começou a crescer contra todas as probabilidades possíveis, que foram os carros elétricos. A Europa, em particular, testemunhou um fenômeno muito interessante. No ano de 2021, os veículos elétricos não só ganharam popularidade, como as suas vendas ultrapassaram os modelos movidos a diesel. Este crescimento se traduziu em números impressionantes, pois, de todos os veículos novos comercializados, 1 em 11 era elétrico, marcando um aumento exorbitante de 60% em relação ao ano anterior. Com tudo isso, nem mesmo esse setor foi totalmente imune às adversidades que aconteceram em 2020. A falta de mão de obra qualificada e também de matérias-primas essenciais causou desafios inesperados. Os custos dos componentes elevaram-se, impactando diretamente os preços finais para nós, consumidores. No entanto, algumas empresas, já alinhadas com a vanguarda tecnológica, navegaram com mais facilidade nesse período tumultuado. A Tesla é o exemplo mais emblemático desse cenário. Enquanto várias gigantes do setor automobilístico enfrentavam desafios para adequar-se a tal nova realidade e também aos crescentes anseios por uma sustentabilidade, a Tesla já possuía um histórico consolidado no segmento de elétricos. Esse background permitiu que a empresa se destacasse de maneira notável, alcançando um feito incrível: ser reconhecida como a fabricante de automóveis mais valiosa do planeta em plena pandemia.
Em um período marcado por todas essas adversidades, antes nunca visto, 2021 viu as principais montadoras globais se debaterem contra o desafio que jamais teriam imaginado: o lockdown mundial, uma escassez sem igual de insumos e uma abrupta redução de demanda por veículos colocaram o segmento em xeque. No entanto, um player que se destacou no desempenho diferenciado foi a Tesla, que nós estamos falando até agora. Ao analisarmos o cenário, percebemos que a grande maioria das montadoras se viram forçadas a adotar medidas drásticas, sem falar em redução de produção, fechamento de fábrica e demissão de funcionário. Em meio a esse contexto, a Tesla, que começou a crescer, contrariando todas essas outras. Enquanto muitos questionavam seu futuro, a companhia não só se manteve firme, mas também ampliou seus lucros de forma notável, mesmo estando em um nicho de mercado ainda em fase de consolidação. Os primeiros sinais da resiliência da Tesla surgiram já nos primeiros meses do ano de 2020, onde suas ações, em um mercado temoroso e volátil, surpreendentemente cresceram mais de 4%. Esse crescimento não foi um acontecimento isolado. Em pouco tempo, a Tesla posicionou-se entre as montadoras de maior valor no planeta. Marcas tradicionais e renomadas como General Motors, que aqui no Brasil é Chevrolet, e Ford viram a Tesla ultrapassá-las, ficando atrás somente da Toyota e da Volkswagen. O terceiro lugar, no entanto, não foi o limite para a empresa americana. Entre o final de 2021 e o início de 2022, ela alcançou um feito impressionante, superando a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Claro, o caminho teve seus altos e baixos, revelando tanto a volatilidade intrínseca da empresa quanto a do setor em que ela opera. E a pandemia, apesar de não ter afetado a Tesla de forma tão severa quanto suas concorrentes, deixou suas marcas. O fechamento temporário de fábricas em Fremont, na Califórnia, os cortes de pessoal e a redução de salário foram testemunhas disso. Comparado com outras gigantes do setor, as cicatrizes da Tesla foram mínimas. Veja o caso da Fiat, uma montadora com tradição e história. Seus desafios foram avassaladores. A paralisação de suas produções em localidades como Itália, Sérvia e Polônia, combinadas com a dimensão em larga escala, delineou um panorama difícil. A montadora sofreu uma queda de vendas quase inimaginável, chegando a 85% globalmente. Lembrando que nos Estados Unidos, a Fiat não pode contar em hipótese alguma com o mercado, como eu já falei aqui no canal. A posição pioneira da Tesla no mercado de carros elétricos, embora tenha conferido vantagens, trouxe seus próprios desafios. Durante a pandemia, presenciamos um aumento da concorrência. As maiores montadoras do mundo perceberam a necessidade de se adaptar, diversificando seus portfólios com modelos híbridos e até mesmo 100% elétricos. Exemplo disso, a Volkswagen, conglomerado que detém marcas de prestígio como a Porsche e a Audi. A empresa anunciou um investimento estrondoso de US$ 100 bilhões para eletrificar o seu catálogo. Nos próximos 5 anos, apenas em 2021, produziu impressionantes 450 mil veículos elétricos, um número mais que dobrado em comparação ao ano anterior. A Tesla, sob a visão e liderança de Elon Musk, não perdeu seu ímpeto, continuou lucrando e, mais do que isso, expandiu seu público. Seus veículos, todos elétricos e dotados de tecnologia avançada, chamaram a atenção. Evidências disso são claras. Pesquisas de 2021 para 2022 apontam que 15% dos novos clientes da Tesla eram originalmente da Toyota e outros 13% oriundos da Honda. Agora, o que realmente distingue a Tesla? Sua incessante busca por inovação e uma conectividade sem paralelos. A marca não vende apenas veículos, ela vende uma experiência e uma visão do futuro. Ao escolher a Tesla, o consumidor não está apenas adquirindo um veículo, ele está, de fato, embarcando em uma jornada tecnológica, posicionando-se à frente de muitos outros. E essa abordagem inovadora é possivelmente o segredo do sucesso da Tesla. A empresa transcende a mera venda de veículos elétricos e, em sua vanguarda tecnológica, oferece o que há de mais avançado em cada componente. E isso, sem dúvida alguma, é uma promessa não apenas para o presente, mas para o futuro da mobilidade global. O Covid-19 realçou algo que já vinha se desenhando:
a crescente necessidade de um mundo mais conectado. Todos nós, de uma forma ou outra, tivemos que se adaptar a novas vidas, às nossas vidas. As rotinas mudaram e a tecnologia assumiu um papel protagonista, seja para trabalhar, estudar ou até mesmo para interações sociais. Dispositivos eletrônicos tornaram-se essenciais. Esta onda de mudança não se limitou aos smartphones e computadores. Ela alcançou até mesmo áreas que não associamos diretamente à tecnologia, como os automóveis ou os médicos. Quando pensamos em veículos, geralmente pensamos em deslocamento. No entanto, com as restrições da circulação, viu-se uma diminuição do tráfego nas ruas. Mas aqui está um paradoxo. Apesar da menor circulação, a demanda por veículos mais modernos, integrados e conectados não apenas se manteve, como cresceu. O que nós vimos e já falamos aqui no canal, que até mesmo tivemos uma bolha automotiva. E não apenas por parte das famílias tradicionais. Os jovens, a chamada nova geração, também passaram a ver o automóvel de uma maneira diferente. Em meio a essa demanda crescente, uma empresa que se destacou, que foi a Tesla. Cada veículo produzido pela marca era um testemunho da união de engenharia de ponta com um design futurista. A preocupação não está apenas no desempenho ou na estética, mas em proporcionar uma experiência única ao usuário. E esta abordagem diferenciada transformou a Tesla em uma referência no que os especialistas chamam de capital de inovação. O capital de inovação não é apenas uma frase bonita. Trata-se do reconhecimento de que a empresa não apenas produz algo, mas inova em cada passo que ela dá. Este reconhecimento vem acompanhado de confiança dos consumidores, que esperam o melhor, e também dos investidores, que veem a Tesla como uma aposta segura. E essa confiança se traduz em mais recursos, que são reinvestidos na pesquisa e no desenvolvimento de novas ideias e soluções. Porém, criar um produto de excelência requer mais do que apenas boas ideias. É crucial que todo o processo, do início ao fim, esteja completamente alinhado. Alex Gumberman, especialista do setor automobilístico e também apresentador do canal It for Electric, ressaltou a importância da cadeia de suprimentos neste contexto. A cadeia é o coração de qualquer empresa de manufatura, e a Tesla possui uma vantagem notável: sua integração vertical. Enquanto muitas montadoras dependem de um labirinto de fornecedores, a Tesla mantém grande parte do processo sob o seu controle direto. A consequência disso, menos burocracia e mais eficiência. Claro, nem tudo é feito internamente. Algumas peças, como para-brisas e freios, vêm de fornecedores externos, mas a maior parte é produzida sob o olhar atento da própria Tesla. Esta abordagem se mostrou crucial quando o mundo enfrentou uma escassez de semicondutores. Este componente vital tornou-se escasso e muitas indústrias sofreram. O setor automobilístico foi duramente atingido. A Tesla, no entanto, não se contentou em esperar. Sob a liderança de Elon Musk, a empresa começou a reescrever seus softwares para acomodar chips alternativos, um movimento muito ousado que muitos não teriam coragem ou recursos para fazer. E aqui vem a verdadeira força da Tesla. Em um mercado que enfrenta tempos de esperas mais longos e preços mais altos devido à escassez, a Tesla agiu rápido, adaptou-se, inovou e encontrou soluções. Em 2021, mesmo em meio a crises globais, a empresa entregou mais de 200 mil veículos. Isso não significa que todos os passos da Tesla foram tradicionais. Em uma decisão controversa, a empresa removeu uma unidade de controle eletrônico de algum de seus modelos. Mas, como sempre, havia uma tecnologia por trás dessa decisão: eficiência e economia. A história da Tesla, no entanto, não se resume apenas em carros. A empresa é um estandarte de sustentabilidade. Em um mundo pós-pandemia que aclama por soluções verdes, a Tesla já está à frente. Suas visões sempre foram claras: veículos de luxo, sim, mas movidos a energia limpa. O futuro da Tesla é muito promissor, mas também cheio de desafios, visto que a concorrência está despertando para a revolução elétrica. Inclusive, se você quiser ver o motor da Toyota com mais de 1.000 quilômetros de autonomia, supramente revolucionário, desenvolvido recentemente pelo novo CEO da marca,
clique agora no vídeo que está passando na sua tela, porque nele eu explico todos os detalhes, inclusive como a Tesla precisa ficar de olho no futuro mesmo. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.